Olá, tudo bem? Meu nome é Damares, estarei trabalhando com vocês a matemática através da resolução de exercícios. E no vídeo de hoje nós trabalharemos o tema função logarítmica. Vamos para os nossos exercícios? Exercício número 1 diz o seguinte: estabeleça o domínio de cada uma das funções logarítmicas seguintes, definidas por y igual a log de x menos 1 na base 5. Primeira coisa que nós precisamos saber são as condições de existência dos logaritmos. Como nós temos a incógnita apenas aqui no logaritmando, nós vamos considerar apenas a questão do logaritmando, né? O logaritmando ele precisa ser maior que zero. Então, nós vamos estabelecer uma condição aqui, que seria o domínio. Então, x menos 1, ele pode ser todos os reais, né? Com exceção de alguns. X menos 1 deve ser maior que zero. Então, x deve ser maior que 1. Então, o domínio dessa função logarítmica é x pertencente aos reais, tal que x maior que 1. Na letra B, nós temos também aqui uma função onde nós temos a incógnita apenas no logaritmando. Então, nós sabemos que o logaritmando ele precisa ser maior que zero. Então, o nosso logaritmando aqui nessa função é 3x menos 2. Então, 3x menos 2 precisa ser maior que zero. Então, eu tenho 3x maior que 2, x maior que 2 terços. Então, o domínio dessa função logarítmica é x pertencente aos reais, tal que x precisa ser maior que 2 terços. Vamos para a próxima. Também temos a incógnita apenas no logaritmando. Então, nós temos x ao quadrado menos 9 maior que zero. Então, x ao quadrado maior que 9. Ou melhor, corrigindo aqui, não vamos precisar fazer assim. Nós vamos resolver essa inequação da seguinte forma. Vamos fazer aqui x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nós vamos ter x ao quadrado igual a 9. Nós vamos ter x igual a mais ou menos 3. Então, nós temos aqui, vamos fazer um desenho aqui, onde nós temos uma equação de segundo grau. E o nosso A aqui é igual a, ele é positivo, então nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então aqui, onde ela vai interceptar, né, o eixo x vai ser no menos 3 e no 3. Aqui eu quero maior que zero, onde a parábola aqui, o y é maior que zero. Então, é justamente menor que menos 3 e maior que menos 3. Justamente nesses intervalos aqui. Então, nós teremos o quê? O domínio da função seria x pertencente aos reais, tal que x menor que menos 3
que x maior que menos 3. Então, nós temos, esse é o domínio da nossa função logarítmica aqui. Y igual a logaritmo de x ao quadrado mais 3, e aqui na base 5, nós temos também apenas o logaritmando, né? Então, nós temos o seguinte, nós temos x ao quadrado mais 3, que deve ser maior que 0. Então, nós temos aqui também, nós vamos resolver uma inequação de segundo grau. Então, resolvendo aqui, vamos fazer assim, x ao quadrado mais 3 igual a 0. Vamos ter x ao quadrado igual a menos 3. Então, nós teremos aqui o seguinte, x igual raiz quadrada de menos 3. Como não temos dentro dos reais, nós temos, então, uma parábola voltada para cima. E aqui, todos os valores de y, aqui todos os valores de y positivos, né, maior que 0, e para todos os valores em que o y é maior que 0, nós temos todos os reais. Então, nós temos os valores para x todos os reais aqui. Então, o domínio dessa função é x pertencente aos reais. Porque não importa, mesmo se eu deixar um número negativo aqui, ele vai estar elevado ao quadrado. E sendo elevado ao quadrado, ele ficaria positivo, somado com 3, vai continuar sendo positivo. Vai satisfazer a condição do logaritmando aqui, ok? Agora aqui na letra E, nós temos o seguinte, nós temos a incógnita no logaritmando e temos também na base. Nós sabemos que o logaritmando, aqui ele é menos 3x mais 4, ele precisa ser maior que 0. Então, vamos resolver aqui. Menos 3x maior que menos 4. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Aqui ficaria 3x e aqui menor. Ficaria x menor que 4/3. Então, encontrei o primeiro resultado aqui. Mas eu ainda tenho outras condições. A minha base, ela deve ser maior que 1 maior que 0 e diferente de 1. Então, a minha base aqui é x menos 1, que precisa ser maior que 0 e precisa ser diferente de 1 também. Então, eu tenho x menos 1 ou melhor, tenho x maior que 1. E também eu preciso ter x menos 1 diferente de 1. Então, eu vou ter x diferente de 1 mais 1. X diferente de 2. Só que agora nós precisamos colocar tudo isso aqui numa só resposta. Ou seja, nós vamos fazer aqui a interseção entre esses intervalos. Então, vamos lá. O primeiro intervalo eu tenho 4/3. 4/3 um pouquinho maior que 1. Vamos considerar aqui o 1. Vamos colocar 4/3. 4/3.
Então, aqui eu tenho x menor que 4/3. No segundo intervalo, eu tenho x maior que 1. Vamos fazer aqui novamente. Eu tenho x maior que 1. Vamos colocar o 1 aqui. E aqui eu tenho x diferente de 2. Então, aqui, 2. Ele pode ser qualquer um, com exceção do 2. Então, onde é que nós temos, ao mesmo tempo aqui, em comum? Nós temos em todos aqui. Olha, esse intervalo aqui, que vai de 1 até 4/3. Ok? Então, o domínio da função será x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 4/3. Ok? Vamos para mais um exercício. Nesse exercício, pede para calcular, para construir o gráfico das funções logarítmicas. Então, a primeira função logarítmica que nós temos aqui é y igual ao logaritmo de x na base 3. Gente, vamos analisar aqui que nós vamos precisar dar valores para o x. E nós vamos dar valores estratégicos. Lembrando que aqui, olha, o logaritmando é o x. Então, o nosso logaritmando, ele precisa ser maior que 0. Então, eu não vou atribuir valor 0 e nem menor e nem negativo. Então, eu vou atribuir valores maiores que 0. Então, como a nossa base é 3, eu vou atribuir valores também que tenham a ver com 3, que tenham como colocar na base 3. Então, eu vou colocar um valor aqui entre 0 e 1, que eu possa colocar na base 3, que seria, por exemplo, 1/9. 9 é 3 ao quadrado, colocando na base 3, ficaria 3 elevado a menos 2. Ok? Então, aqui eu posso colocar também 1/3, que seria também na base 3, seria 3 elevado a menos 1. Eu posso colocar o valor 1 e posso colocar 3 e 9. Então, colocando esses valores aqui, eu teria, então, o y, que é y igual, né? Y igual a logaritmo de 1/9 na base 3. Logaritmo de 1/9 na base 3, o 3 deveria estar elevado a menos 2, para que fosse igual a 1/9. Então, o resultado aqui é menos 2. Aqui, quando x for 1/3, o y vai precisar ser quanto? Logaritmo de 1/3 na base 3. Então, 3 elevado a qual número que vai dar 1/3? 3 elevado a menos 1. Então, o valor de y, menos 1. Y igual a logaritmo de 1 na base 3. Qualquer logaritmo de 1 em qualquer base, ele é igual a 0. Agora, nós temos x igual a 3, então nós temos y que é igual ao logaritmo de 3 na base 3. Logaritmo de 3 na base 3, logaritmando igual a base, então igual a 1. Agora, nós temos logaritmo de 9 na base 3. 3 precisa estar elevado a qual número para que seja igual a 9? Ele precisa estar elevado a 2. Então, nós temos esses pares ordenados. 1/9 e menos 2, 1/3 e menos 1, 1 e 0, 3,
e 1, 9 e 2. Então, vamos colocar esses valores aqui. O x, ele vai assumir valor 1/9, 1/3, né? Então, vamos colocar aqui o 1, 2, 3, obedecendo aqui a escala aqui direitinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, o y, nós temos aqui 1, 2, e nós temos os valores aqui 1, 2, positivos e negativos, né? Menos 1, menos 2. Então, vamos lá. Aqui nós temos o 0, que é a origem. Aqui, gente, é o y e aqui o x. Então, vamos colocar esses pontos aqui no gráfico. 1/9 e menos 2. 1/9 é o x. Então, gente, vamos imaginar aqui dividido por 3 e aqui ainda dividido por 3. Então, 1/9 vai ficar aproximadamente bem por aqui. 1/9. 1/9 e menos 2. Então, nós vamos traçar, vir até aqui, no menos 2 do y. Então, esse pontinho vai estar bem por aqui. E nós temos 1/3. 1/3 que está mais ou menos aqui, né? 1/3. 1/3 e menos 1. Então, vamos deixar o pontinho aqui. 1 e 0. 1 é o x e 0 o y. Então, o pontinho vai estar aqui. 3 e 1. Então, 3 no x, o y no 9 e 2. 9 o x, 2 o y. Então, nós vamos ter um pontinho por aqui. Então, o nosso gráfico, ele vai fazer isso aqui, olha. Aqui, ele vai fazer uma curva, ok? Ficou mais ou menos, né? Então, é isso aqui. Então, esse é o gráfico da nossa função logaritmo de x na base 3. No exercício 2, letra B, nós temos também para construirmos um gráfico, porém, esse gráfico, ele está na base 1/4. Então, nós temos uma função decrescente aqui, a base está entre 0 e 1. Então, vamos lá, gente, vamos atribuir valores também que estejam de acordo com a nossa base. Nossa base é 1/4, ou seja, nós vamos olhar para o 4. Nós vamos colocar números que dá para colocar na base 4, ok? Ou na base 1/4. Então, nós podemos colocar número aqui 1/16, que é 4 ao quadrado, né? O 16 é 1/4 ao quadrado. 1/4, que é 1/4, né? 1, 4 e 16. Então, nós vamos atribuir esses valores estratégicos, tá? Então, vamos lá. Nós temos y igual aqui. Y igual a 1/16 sobre 1/4. 1/4 precisa estar elevado a qual número para dar 1/16? Elevado a 2, né? Y igual a logaritmo de 1/4 na base 1/4. Então, logaritmo 1/4 precisa estar sendo elevado a qual número para dar 1/4? A 1, né? Y igual a logaritmo de 1 na base 1/4. Logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Y igual a logaritmo de
4 na base 1/4. 1/4 eu preciso elevar a menos 1 para que seja 4. Então, menos 1. Y igual ao logaritmo de 16 na base 1/4. 1/4 precisa estar elevado a menos 2 para que dê 16. Ok? Então, nós temos esses pares ordenados aqui. Vamos lançar aqui, né, alguns valores no gráfico para a gente colocar aqui, ok? Então, vamos lançar aqui direitinho. Muito bem. Nós vamos colocar aqui de 2 em 2 aqui, mas não vai ser exatamente, vai faltar um pouquinho aqui na frente, mas vamos lá. Nós vamos chamar esse aqui 1 e vamos precisar de 1 sobre 16, que vai estar bem próximo aqui do zero, né? 1 sobre 16. Vamos precisar de 1/4, que também vai estar bem próximo aqui. Vamos colocar por aqui mesmo, tá? 1/4. Vamos precisar do 1, vamos precisar 2, 3, 4, que vai ser aproximadamente por aqui. O 4, depois do 16, nós vamos colocar lá no final, tá? Porém, ele seria um pouquinho mais para frente ainda, mas nós vamos deixá-lo aqui. Então, vamos colocar esses valores aqui, olha. 1/16 avos sobre e 2. 1, 2. Menos 1, menos 2. Então, vai estar bem próximo aqui do y. 2, 1 e 1/4. 1/4 e 1, aliás. 1/4 e 1 vai estar bem próximo também aqui. Eu tenho 1 e 0. 1 e 0. Aqui eu tenho, isso aqui não é um ponto, tá, gente? Deixa eu apagar aqui, porque tá aparecendo um ponto, mas não é ponto. É simplesmente um tracinho. Aqui o meu ponto é esse, são esses aqui, ok? Então, aqui vamos lá. 4 e menos 1. 4 e menos 1. Eu tenho também 16 e menos 2, que vai estar bem aqui, onde está a minha foto, né? Então, aqui, gente, nós vamos passar esse gráfico, vai estar passando por aqui e seguindo adiante, ok? Até o 16 e o 4 aqui, ok? 16 e o menos 2. Então, muito bem, esse é o gráfico da nossa função. O exercício 3 fala o seguinte: a lei seguinte representa uma estimativa sobre o número de funcionários de uma empresa em função do tempo T em anos, T igual a 0, 1, 2 e por aí vai, né? De existência da empresa. Então, f de t igual a 400 mais 50 vezes o logaritmo de t mais 2 na base 4. Então, essa aqui é a função que mostra o número de funcionários em função do tempo da empresa, de existência da empresa. Então, quantos funcionários a empresa possuía na sua fundação? Na sua fundação, o tempo dela era o quê? 0. Acabou de ser fundada, né? Então, nós vamos substituir o t por 0. Então, f de 0, né, igual a 400 mais 50 vezes logaritmo de 0 mais 2 na base 4. Então, nós temos f de 0 igual a 400 mais 50 vezes logaritmo de 2 na base 4.
logaritmo de 2 na base 4. Como que nós vamos resolver isso? Olha, log de 2 na base 4 igual a x. Então, 4 elevado a x igual a 2. Vamos colocar aqui o 4 na base 2, né? 2 elevado ao quadrado. Aqui não seria 1. Então, 2x igual a 1. X igual a 1 meio. Então, nós vamos ter f de 0, né? 400 mais 50 vezes 1 meio. Então, prosseguindo aqui, nós vamos ter f de 0 igual a 400 mais 50 vezes 1 meio é 25, né? Então, 400 mais 25. Então, f de 0, então, aqui é 425 funcionários. Então, eles começaram, quando ela foi fundada com 425 funcionários. Na letra B, me fala o seguinte. Bom, quantos funcionários foram incorporados à empresa do 2º ao 6º ano? Então, nós precisamos saber quantos funcionários tinha no 2º ano e quantos funcionários havia no 6º ano. E depois saber quantos funcionários foram incorporados, né? Então, a função é f de t 400 mais 50 vezes logaritmo de t mais 2 na base 4. Então, aqui no 2º ano é f de 2. 400 mais 50 vezes logaritmo de t, que é 2 mais 2, na base 4. Então, eu tenho f de 2, que é igual a 400 mais 50 vezes logaritmo de 4, que é 2 mais 2, na base 4. Logaritmo de 4 na base 4, gente. Então, 400 mais 50 vezes logaritmo de 4 na base 4 é 1. Então, nós temos f de 2 igual a 400 mais 50, que é igual a 450. Então, no 2º ano, nós temos 450 funcionários. No 6º ano, nós vamos ver quantos funcionários nós temos. Então, nós vamos ter f de 6, né? Seguindo aqui a função, 400 mais 50 vezes logaritmo de 6 mais 2 na base 4. f de 6 igual 400 mais 50 vezes logaritmo de 8 na base 4. f de 6, 400 mais 50 vezes. Então, vamos ver o valor de logaritmo de 8. Logaritmo de 8 na base 4 igual a x. Então, nós vamos ter 4 elevado a x igual a 8. 4 elevado a x é 2 ao quadrado, né? 4. E 8, 2 ao cubo. Então, nós vamos ter aqui, olha, 2x igual a 3, x igual a 3 meios. Então, vou substituir aqui, olha, logaritmo de 8 na base 4 por 3 meios. 50, posso dividir aqui por 2, né? Fica 1 e aqui fica 25. Então, agora nós temos f de 6 igual a 400 mais 25 vezes 3, 75. f de 6, 475. Então, no 2º ano eu tinha 450, no 6º ano eu tinha 475. Então, quantos funcionários foram incorporados à empresa do 2º para o 6º ano? Então, 475 menos
450, que são 25 funcionários foram incorporados à empresa. Muito bem? Te vejo na próxima aula. Um abraço e até lá!